A graça e a paz do Senhor. Na semana passada começamos a falar da acusação de Estevão e nós vimos as duas partes. A parte de Estevão, que era um homem que fazia o bem, cheio do Espírito Santo, e a outra parte cheio de mentira, de calúnia, inventando mentiras, contratando pessoas para darem falso testemunho, assim como fizeram no julgamento de Jesus, assim faziam também com Estevão. E o último versículo do capítulo 6, nós lemos: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E aí paramos. E dessa maneira, com essa serenidade, é que ele vai fazer a sua defesa. O verso 1 do capítulo 7, leio assim: e disse o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Perguntando para Estevão. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e ele vai começar a descrever a história de Israel, a partir de Abraão. E quando nós lemos esse texto, nós não entendemos o motivo pelo qual ele está relatando esses fatos. Quantas vezes nós lemos algumas coisas da Bíblia e até não entendemos o porquê que está ali aquela situação, aquele relato. Assim é o caso de Estevão. Ele contando a história de Israel, mas ele tinha um motivo. E é esse o motivo que nós vamos ver. Ele vai combater as acusações que fizeram contra ele, que era de desonrar a Deus, destruir o templo e desprezar a lei. Em primeiro lugar, sobre desonrar a Deus. Nós vamos ler o capítulo 7 quase que na sua íntegra, então vou contar com a ajuda da minha esposa, irmã Rosa, para estar lendo, para poder estar explicando por que ele relatou essa história, qual era o objetivo dele. Vamos começar com o versículo 3. E disse-me: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então Deus chama Abraão. Deus chamou Abraão porque ele quis. Poderia chamar outro se quisesse. Ele chamou Abraão, tinha um propósito na vida de Abraão. Deus é Deus de propósitos. Ele sabe o que está fazendo. Esta é a primeira parte da sua defesa. Ele foi acusado de desonrar a Deus. E ele está mostrando que ele se submete a Deus. Que ele está ali porque Deus tem um propósito na vida dele, assim como tem na nossa também. Verso 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Essa terra em que habitais agora é Canaã. Quando Deus chamou ele de Ur dos caldeus, era para que ele fosse a Canaã, essa terra, onde eles estão, onde Estevão está diante deste conselho. Mas Abraão parou em Harã. Não sabemos por quanto tempo ele ficou ali. Ele ficou ali até que o seu pai morresse. Ele saiu com o seu pai de Ur, seu pai estava muito velho, não dava para continuar, parou em Harã, e Deus esperou o tempo de Abraão. Nosso Deus, ele está dizendo, é um Deus de paciência. Deus que espera o nosso tempo. E quando chegou o tempo, Abraão continuou o propósito de Deus na sua vida. E vamos ao verso 5.
E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Aquela terra seria dele, mas ele mesmo não teve nada daquela terra, nem o espaço de um pé. O terreno onde ele sepultou a sua esposa, onde foram sepultadas algumas pessoas, foi comprado de Siquém. Ele dele mesmo, ele não teve nada, a não ser aquilo que ele comprou, mas Deus tinha prometido dar para ele. E agora Deus fala em dar para a sua geração. Deus de propósito, Deus de paciência, Deus de promessa, Deus que promete e cumpre porque Ele é fiel. O que Ele está fazendo? Ele está defendendo-se contra a acusação de que ele desonra a Deus. Vamos ao verso 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Deus detalha o tempo, os acontecimentos, porque esse Deus que eles dizem que Estevão desonra, Estevão está dizendo, ele é o Deus que sabe todas as coisas. E ele vai terminar esta parte defendendo-se contra a acusação de desonrar a Deus com o versículo 7 que nós vamos ouvir. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Deus é libertador. Através de Jesus Cristo, Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a nossa vida. Com isso, ele encerra a primeira parte da sua defesa. Veja que não está relatando simplesmente a história do povo de Israel. E as pessoas que o acusam estão ouvindo ele dizer a respeito de Deus. Em segundo lugar, ele foi acusado de destruir o templo. E nós vamos ver na sua resposta sobre o templo, que Deus tem o seu olhar voltado para o templo, mas o templo não pode conter a grandeza de Deus. Veja o verso 8. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Aos 12 patriarcas. Deus não é Deus dos levitas, do templo, mas Deus é Deus de todo o povo. Deus não pode ser preso dentro do templo, mas é Deus de Israel, e sabemos, Deus universal. Verso 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Agora José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. É importante conhecer a história, é importante estudar a Bíblia. Eu sei que você conhece. E José vai para o Egito. Mas ele não está sozinho no Egito. Quem está com ele no Egito? Deus. Deus não pode ser contido no meio de um povo. Agora Deus age tanto em Israel, mas também age no Egito, na vida de José. E se lermos os versos 10 a 17, nós vamos ver a operação de Deus ali no Egito em favor de José. E se lermos os versículos 18 a 19, nós vamos ver que passaram-se 400 anos. Foi o tempo que ele disse que passaria. Que foi o tempo de escravidão do povo do Egito. Até que nasceu Moisés. Até que Deus usa esse homem, nós vamos ver nos versículos 20 a 29 do capítulo 7,
que Deus, através de Moisés, liberta o povo. Estevão está mostrando a manifestação de Deus poderosa, detalhada, antes de existir o templo. Embora o templo seja um projeto de Deus para que as orações que ali se fizesse, ele atendesse, para que os seus olhos estivessem voltados para aquele lugar. Era um projeto de Deus, mas não era um lugar para que Deus ficasse confinado. Os versos 48 e 49, eu anotei aqui. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? O que Estevão queria ensinar através dessa história é que Deus não tem limites, não pode ser restrito a um prédio. Pode ser destruído aquele prédio, como foi no ano 70. Mas Deus não. Deus não precisa de um lugar. A nossa igreja, o templo da igreja está fechado, mas o templo de Deus está aberto. Nós somos o templo de Deus. Deus não habita em lugar, Deus habita em pessoas. Em terceiro lugar, na sua defesa sobre a acusação de que ele desrespeitava a lei, Moisés foi o grande legislador. Através de Moisés, Deus mandou a lei. E nesse assunto eles acusam Estevão de desobedecer a Deus. E Estevão vai acusá-los que eles sim desprezam a lei. Vamos ver o verso 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Deus chamou Moisés para, através dele, libertá-los do Egito, mas eles não entenderam. Verso 27. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quando Moisés interferiu numa briga entre eles, eles perguntaram: quem te colocou como juiz sobre nós? Quem está falando isso? O povo de Israel. Os pais desse povo que acusa Estevão. Verso 38 e 39. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Não obedeceram à lei, e em seu coração voltaram ao Egito. Eles não voltaram fisicamente, mas no propósito eles voltaram. Eles desobedeceram a Deus. Estevão está corajosamente mostrando para Israel que eles sim rejeitam a lei, desonram a Deus. Eles desprezam o verdadeiro templo de Deus. Vou concluir. No final da narrativa, Estevão está como que virando a mesa, acusando os seus acusadores. E vamos ouvir o verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vós resistis ao Espírito Santo. Seus pais recusaram Moisés, seus pais recusaram a lei, seus pais voltaram do coração para o Egito, e vocês também. Que coragem desse homem! E olha o que ele diz no verso 52.
A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Todos, perseguiram a todos os profetas. Mataram, apedrejaram, mas ouça o resto desse versículo. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. o qual vocês mataram. Vocês mataram aquele que Deus mandou para a salvação. E vocês querem acusar um homem do bem, um homem que faz o bem, um homem pelo qual Deus faz sinais e prodígios e maravilhas, curando as pessoas. E vocês que mataram o Salvador, desprezaram a lei, vocês é que devem ser culpados. Estevão demonstrou, através dessa narração da história do povo de Israel, que eles desrespeitaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a lei e os profetas. Estevão não se defendeu, mas ele revelou a hipocrisia daquele povo, a ação demoníaca que agia através daquele conselho, daqueles homens mentirosos, inescrupulosos, que deviam se encher do Espírito Santo, mas estavam cheios de raiva, de inveja, e por isso queriam matar. No final do capítulo 7, Estevão é levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Mas naquele momento em que ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e viu os céus abertos, e viu Jesus Cristo que se levanta do seu trono para o receber. Estevão não procurou a sua própria defesa, ele confiou em Deus, a sua defesa, e é recebido na glória. Teve uma vida curta, mas um grande exemplo para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos também defender o Evangelho, que nós possamos gastar a nossa vida em prol do desenvolvimento do Evangelho no mundo. E Deus mesmo há de nos dar o galardão. Amém? Deus abençoe a todos.